Estamos no BetaCon 25 em São Paulo e essa é a primeira vez que o nosso encontro acontece na capital paulista, um marco para a história da Beta. E temos a honra de conversar com o Thiago Nunes, ele que é secretário de Planejamento, Gestão, Ciência e Tecnologia de Divinópolis, lá em Minas Gerais. E ele apresentou a palestra Divinópolis 100% digital, o fim do papel na administração pública, um case, inspirador de transformação digital. Thiago, como que surgiu a ideia de tornar Divinópolis uma cidade 100% digital e, claro, eliminar o uso do papel? Então, surgiu na necessidade, a partir do momento que nós, gestores públicos, devemos ter o papel fundamental, que é levar para os nossos cidadãos serviços públicos que sejam mais ágeis. Ao identificar todos os nossos processos, a gente via que a nossa entrega ela tinha uma eficiência muito deficitária, decorrência de fluxos de processos desnecessários e fluxos de processos que dependiam de ação humana para poder transportar simples documentos. Então, documentos que demoravam 3, 4 dias para chegar na sua destinação final, e isso comprometia a entrega de políticas públicas. Então, a partir do momento que a gente, ao analisar todo um cenário de o que a gente precisaria de entregar para a sociedade, a gente pensou, olha, não dá mais para a gente poder ter fluxo de papel dentro da Prefeitura de Divinópolis. Além disso, a gente tinha vários setores que tinham salas grandes de armazenamento de arquivos. E eu gastava a pessoa para poder buscar esses documentos, levar, saber, separar, além do que o trabalho gigantesco que isso dá no dia a dia, na rotina. E a gente não tinha rastreabilidade dos nossos processos. Então, todo esse cenário caótico na qual a gente enfrentava. E por que caótico? Porque a sociedade, ela cada vez mais busca uma eficiência e um tempo de resposta muito rápido dos órgãos públicos. Nós, como cidadãos, queremos isso, que os órgãos públicos sejam ágeis, e não aqueles órgãos públicos de antigamente, que você tinha que ir lá, protocolar, levar documento reconhecido com firma e cartório. Isso tudo expendia tempo. Eu tenho que entender que eu tenho uma sociedade que cobra muito dos gestores públicos, e eu tenho uma sociedade que a gente deve tratá-los com total respeito. Thiago, conta pra gente, quais que foram os principais desafios enfrentados pela gestão nesse processo de digitalização? E aí eu queria saber, assim, tanto em questão de mudança cultural, dentro da prefeitura, e também dos cidadãos, Como é que foi essa mudança para os cidadãos de Divinópolis? O principal resistência que a gente tinha mapeado quando a gente entregou um produto desse era entender o próprio servidor. Uma cultura que já existia, E é uma cultura daquele sempre foi assim. Então, a todo momento a gente questionava, mas por que está exigindo esse documento? E a única resposta era, sempre foi assim. Então, um dos maiores desafios foi realmente a gente estruturar essa quebra de ruptura que era necessária para a gente poder entregar isso para o cidadão. E como é que a gente fez essa quebra de ruptura? Chamando os servidores para poder participar. Porque o servidor ele é papel fundamental na transformação digital. O servidor ele deve acompanhar do início da concepção do projeto até o final. Ele se sentindo parte e vendo que o trabalho dele será automatizado e o trabalho dele resultará em metodologias mais simples de serem processadas, ele vai entender que aquilo vai trazer resultado, não só para a sociedade, como para ele. A gente tinha lá servidores que no começo falavam assim, nossa, mas eu não quero isso pro digital de jeito nenhum. Aí quando a gente implementou e falou assim, vamos implementar, aí depois eles não queriam sair mais antes. O dia que falasse, vamos voltar pro papel? De jeito nenhum, porque o meu trabalho era muito dobro, 3 vezes mais. Então assim, o próprio servidor, depois que implementou, ele viu que, olha, o digital ele é necessário, o digital me ajuda e me contribui diariamente nas suas atividades. Por que a gente não está falando da substituição dos servidores públicos por ferramentas digitais? A gente está falando de levar ferramentas digitais para que os servidores públicos possam contar com ferramentas modernas para poder ajudá-los no dia a dia das suas execuções de trabalho. E, Thiago, exemplo disso é o que a gente conheceu ali comecinho de agosto, que nós fomos lá em Divinópolis, aquela questão do concurso público, que ajudou muito vocês. Conta um pouco para quem está nos ouvindo. Então, porque o concurso público a gente fez só simplesmente o maior concurso público da história da Prefeitura de Divinópolis. A gente teve mais de 44 mil inscritos e a gente tinha um número de nomeações muito grande a se fazer. Tanto é que na primeira nomeação, de cara, a gente nomeou mais de 1.200 servidores simultaneamente. Então, nós tínhamos o desafio de saber como é que nós vamos recepcionar 1.200 servidores ao mesmo tempo, entregando pilhas e pilhas de documentos.
a gente virou e falou assim, não, o nosso processo será 100% digital. Então a gente, desde a entrega do servidor nomeado até a finalização do termo de posse dele, tudo de maneira eletrônica. Então ele entregava todos os seus documentos pessoais, aqueles documentos obrigatórios que a legislação determina, tudo isso de casa. Você imagina num cenário que quem passou num concurso público, ele não estava desempregado, ele estava numa empresa. Então ele não precisou de sair da empresa para poder buscar e entregar documento. Ele poderia fazer isso no final de semana na casa dele ou à noite da casa dele, porque a gente tem um portal nosso de serviços digitais disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a todo momento a gente recebe demanda. A gente não tem mais prefeitura que funciona de segunda a sexta. A gente tem prefeitura que funciona 24 horas, 7 dias por semana. Então esse processo de admissão de servidores públicos, para nós foi um marco muito grande. Porque a gente conseguiu fazer um processamento em tempo hábil, um processamento que ele foi totalmente voltado para desburocratizar esse processo de admissão e trazer resultado de curto prazo, imediato, de médio e de longo. E por que de médio e de longo? Nós temos que entender que esse servidor que hoje está entrando, ele vai ficar na prefeitura por 25 anos. Ele, durante 25 anos, 35 anos, ele vai produzir, durante a história da carreira dele, diversos documentos. E esses documentos eram armazenados em pastas físicas. E na hora do processo de aposentadoria, como é que ia buscar aquele processo? Às vezes aquela nomeação dele num cargo que vai impactar na aposentadoria dele estava em outro local. E com o processo digital, tudo está integrado e a gente consegue saber. Então, hoje, às vezes eu preciso de conferir um documento de uma admissão. Eu entro lá no processo, procuro pelo nome da pessoa e eu já acho o processo, a árvore inteira do processo. Eu sei por onde que ele passou. Então eu tenho uma garantia de que esses meus dados circulam somente nos locais corretos. A gente tem uma lei geral de proteção de dados que garante o sigilo, principalmente dos dados de documentos sensíveis, e a gente consegue ter a rastreabilidade de todos esses documentos. Thiago, muitos gestores estão aqui no Betacom, eles estão ouvindo sobre a tua experiência, porque ouviram, né, e participaram aqui da tua palestra que aconteceu ainda há pouco. Que conselho que tu daria para esses municípios que desejam iniciar esse processo semelhante a Divinópolis? Acho que o primeiro passo é tenha coragem. Tenha coragem de entender que a administração pública ela está numa nova roupagem. A administração pública ela não é aquela administração pública lenta de antigamente. Essa administração pública é uma administração pública de resultados. Que a gente brinca de falar que a administração pública é 4.0. Que o resultado ele deve ser imediato. Então, o gestor público, quando ele pensar, ele tem que virar e falar assim, eu vou ter coragem de mudar, porque o meu resultado, o meu foco é o cidadão. Eu vou ter resistência interna, vou ter resistência por algum motivo para poder mudar, mas essa resistência ela vai ser só momentânea. Porque depois de implementado, todo mundo vai querer ver que aquele resultado ele é efetivo, aquele resultado ele traz uma eficiência para a gestão pública muito grande. E a gente, gestor público, tem que ter esse compromisso de fazer com que a gente entregue para a nossa sociedade, para a nossa população, serviço público que seja de qualidade, que serviço público que seja ágil. A gente não tem mais aquela questão de dormir pensando assim, quantos mais processos eu vou deixar de entregar? Porque agora eu tenho digital, eu tenho processo de automações que eu vou diminuir, eu vou fazer mais com menos. Porque a gente entende também que, às vezes, a gente tem limitação de recursos para poder fazer contratações e ampliações. Mas só que eu só vou fazer muito mais gastando menos. Eu tenho essa eficiência a ser entregada. Então, o recado maior é ter coragem, é fazer com que o resultado ele vai ser efetivo e aquele gestor público ele vai colher resultado muito grande para toda a cidade. Thiago, para a gente finalizar, quais são os próximos passos da transformação digital lá em Divinópolis? Tem algum projeto novo em andamento? Conta pra gente. A gente quer chegar, e foi uma meta que a gente já estabeleceu no nosso PPA, o nosso plano plurianual. Hoje, esse ano de 2025, é o ano que todos os municípios devem entregar os seus PPAs. Porque nós estamos no primeiro ano de mandato novo, de gestão nova, e a Constituição Federal assim determina. Então a gente tem que planejar para os próximos 4 anos. No meu PPA, a gente já colocou que em 2026 a nossa meta é chegar em 100% dos processos digitais. É percorrer 100% da totalidade. Porque hoje a gente ainda está caminhando entre 90% e 95% dos nossos processos digitais. E por que a gente fala, né, da questão de chegar no 100%? É porque sempre nasce um processo novo. Então, se eu tenho 100% hoje, amanhã não vai ser, e eu tenho que nascer aquele processo que seja digital. Então, os nossos próximos desafios é chegar tudo 100%, ou seja, aqueles que vão nascer também, porque senão o meu 100% ele vai acabar, ele vai virar 99%, ele vai virar 95%. Então, é fazer com que todos os meus processos novos que nasçam, eles já nasçam no formato digital, e melhorar. Eu acho que um processo que ele está em transformação digital, ele tem uma melhoração contínua.
ele não nasceu hoje e vai continuar assim pro resto da vida. Ele vai melhorar, porque eu vou ter fluxos automatizados, eu vou ter novas regras que eu preciso de melhorar. Então a gente tem ainda muitos desafios, a gente poder integrar cada vez mais os nossos dados, poder proporcionar para os nossos gestores dados que eles possam colher analytics desses dados, para que eles possam ter tomadas de decisões mais assertivas. Porque nós, gestores públicos, a gente não tem tempo para errar mais. Então a gente precisa de ter ferramentas que nos deem oportunidades de ter confiabilidade nos dados, porque os dados é que vão ser analisados e serem transformados em políticas públicas que o cidadão necessita. Thiago, te agradeço, foi um prazer te receber aqui no BetaCast, dentro do palco do Betacon 25. Eu que agradeço e fica aí para os gestores públicos esse compromisso. Leve amanhã para a sua cidade de pensar assim, o que eu posso fazer de novo para minha cidade, para minha gestão? O que eu vou transformar? Porque a transformação digital é essa. Ela é contínua, ela é diária e ela é necessária. Então não deixe para amanhã a sua tomada de decisão, que pode ser para agora, porque você vai colher muito fruto daqui para frente. E esse foi mais um episódio do BetaCast. Até a próxima!